Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Vamos lá para a nossa segunda aula aí, nossa aula remota aí, para nossas videoaulas de banco de dados de SQL do segundo semestre. Bem, gente, é o seguinte, na aula de hoje a gente vai falar do comando insert, eu já deixei esse material lá separado para vocês. Eu vou tentar fazer aqui, ser bem sucinto na minha explicação para vocês saberem ir direto ao ponto do que a gente tem que fazer e como esse comando funciona. A gente vai ter duas formas de utilizar o insert, eu vou falar para vocês aqui essas duas formas, como a gente pode utilizar, para vocês poderem executar as atividades e saberem como trabalhar com o banco de dados, que é o principal, tá? Então, inserir dados é diferente do que a gente vinha fazendo até agora, porque até agora a gente tinha somente criado as tabelas, criado as colunas, alterado as tabelas. A gente ainda não tinha mexido com os registros e com os dados que são inseridos ali dentro, o que a gente vai fazer hoje, tá? Então, para a gente inserir dados, a gente vai utilizar esse comando aí que a gente viu, que é o comando insert. A especificação, a sintaxe dele aqui, a primeira sintaxe, nós temos duas sintaxes. A primeira é quando a gente quer inserir os dados sem especificar as colunas em que eles vão ser inseridos. Então a gente vai colocar ali os dados um depois dos outros ali, mas ele vai seguir a ordem que as colunas são colocadas, foram definidas na sua tabela. Então você tem que tomar cuidado com isso. Essa é a primeira forma. A sintaxe ela é bem simples. Você vai colocar insert into o nome da tabela, values, é importante utilizar esse comando, porque é ele que define para onde ele vai, quais são esses dados que você tem, e aí os valores que você vai passar, tá? A gente vai fazer primeiro esse daqui, depois eu converso a respeito do outro. Eu tenho até o comando aqui, a gente vai utilizar essa tabela aluno, que ela já está feita, tá? Eu já tenho essa tabela aluno criada ali no meu banco de dados. Para facilitar, para a gente ir mais rápido, eu vou só pegar o comando aqui e a gente vai utilizar por lá. Então, a gente vai pegar esse comando insert into aluno values, então a gente vai inserir essas informações na tabela alunos com os valores 4, que vai ser o número do ID, Paula, que vai ser o nome, Souza, que vai ser o sobrenome, Ipiranga 2, que vai ser o endereço, e Americana, que vai ser a cidade. Então eu vou pegar esse comando aqui, já para a gente facilitar e ir um pouquinho mais rápido, vou copiar esse comando e vou vir aqui na minha tabela que já está criada. Eu já criei uma tabela aluno aqui, já utilizei o use, já deixei todo o ambiente aqui preparado, então lembre-se, não lembro como habilitar o ambiente. Assiste a aula anterior, na aula anterior eu abro um por um, abro o champ, abro o workbench também, então dá uma olhadinha na aula anterior. Vou colocar aqui esse comando, tá vendo que eu vou colocar aqui, lembrando do seguinte, eu até deixei aqui os comandos de criação da tabela aqui para vocês poderem ver, porque a gente vai colocar 4 que vai ser equivalente ao ID, o Paula que vai ser o nome, o Souza que vai ser o sobrenome, Ipiranga 2 endereço e Americana cidade. Já defini como primary key sendo o meu ID aqui. Nem coloquei ele como sendo auto-incremento. Isso eu acho que não é o momento para a gente conversar. Vamos só inserir esses dados. Vamos ver como é que eles vão ficar ali. Então, eu seleciono esse comando aqui, utilizo aqui o flashzinho, ele me disse que o comando deu certo ali embaixo, eu vou dar um atualizar, ele não vai apresentar os dados aqui para mim, então eu vou mostrar utilizando o comando select. Então, vou dar um select asterisco, que isso quer dizer que eu estou selecionando todos os registros, dentro da tabela aluno. Select tudo from aluno. Tá? Como eu estou dentro do banco de dados, que é o banco de dados escola, ele automaticamente já vai reconhecer que eu estou falando da tabela aluno que está dentro do banco de dados escola. Aí eu dou aqui o flashzinho, e aí, como vocês podem ver, ele aparece logo aqui na primeira linha, a última linha ele coloca null como não tendo nada, né? Mas a primeira linha ele apresenta lá 4, que é o ID, o nome Paula, Souza, Ipiranga 2 e Americana, tá? Agora vamos fazer o seguinte, vamos ver a segunda forma. Essa forma eu não defini quais eram
os campos que eu estava preenchendo. Eu só coloquei as informações e essas informações elas foram preenchidas na mesma sequência em que foi criada a minha tabela. Vamos lá para a segunda forma. Vamos ver qual que é a segunda forma aqui da gente trabalhar. A segunda forma, gente, ela está aqui em cima. Vamos dar uma olhadinha. A segunda forma que a gente pode trabalhar é especificando. Então, a gente pode dizer insert into, aí a gente coloca o nome da tabela, a gente coloca as colunas, então aqui eu vou definir as colunas que eu quero que sejam preenchidas, values, e aí eu coloco os valores. Lembrando que esses valores vão respeitar a mesma ordem das colunas que eu coloquei aqui. Então, por exemplo, coluna 1 vai receber o valor 1, coluna 2 vai receber o valor 2, coluna 3 vai receber o valor 3. Vamos ver como é que isso fica? Tem aqui já prontinho um exemplo aqui para vocês, tá? Então eu vou pegar aqui esse exemplo, tá? Então vou pegar nome, sobrenome, e não vou colocar a cidade aqui. Eu vou deixar sem a cidade. Vou colocar só ID, nome, sobrenome, e vou deixar sem as informações só para vocês verem como é que ele funciona, tá? Então eu venho aqui, coloco o meu comandinho. Então vou colocar lá que eu vou colocar o ID sendo 5, o nome Sônia e o sobrenome sendo Gazeta, tá? Eu vou inserir dessa forma aqui, só para a gente poder ver como é que ele vai aparecer ali na tabela para mim. Dou o flashzinho lá, ele diz que está tudo certo. Vou lá de novo no meu select, eu acho que eu apaguei o select que eu tinha feito antes. Então select tudo from aluno, né? É aluno? Eu não coloquei alunos não, né? Aluno, isso. Seleciono ele e dou o flash de novo. Aí ele apresenta para mim o ID 5, o nome Sônia, o sobrenome Gazeta e esses dois campos aqui eles ficaram em branco. Ah, nossa, Rodrigo, mas eu gostaria que esses campos eles fossem obrigatórios, eles estivessem preenchidos. Calma, a gente consegue fazer isso, mas vamos deixar isso para um outro momento, tá bom? Agora tem um outro detalhe, eu vou fazer uma alteração aqui, gente. Eu vou pegar esse comandinho que eu tenho aqui, que é o alter table, e vou acrescentar uma data de nascimento. Vou colocar até aqui embaixo. Vou acrescentar uma data de nascimento a essa nossa tabela. Então, eu seleciono, é o alter table, que é da aula anterior, né? Dou um alter table, aluno, e acrescento a data NASC, que seria a data de nascimento do tipo date. Então, eu venho aqui, dou o comandinho aqui, ele deu certo, demorou um pouquinho mais, mas ele deu certo. Vamos só dar uma olhada, ver se ele está aqui agora, né? Então, o DataNASC agora faz parte da minha tabela. Então, vamos fazer o seguinte, toda vez que eu tiver um campo que seja data, horário, eu vou ter que fazer algo diferente. Eu vou ter que acrescentar ele entre aspas, tá? Então, eu vou fazer a alteração diferente. Eu vou acrescentar ele entre aspas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou até utilizar esse mesmo comando que a gente tinha aqui, vou utilizar esse mesmo comando que eu coloquei aqui, só vou alterar os dados, então vou colocar aqui o código 6, ao invés de Sônia, vou colocar Maria, e vou colocar, Maria, vou colocar aqui, Maria com letra maiúscula, Maria Rita, vamos colocar Maria Rita, bonito nome. E toda vez que eu tiver que colocar essas informações, que são as informações de data, eu vou colocar entre aspas, como está colocado aqui, ó. Então a gente tem as aspas, vou pegar até a mesma data aqui, vou pegar essa data eu estou colocando no padrão, que é o padrão do SQL, tá? Que a gente vai utilizar primeiro ano, depois mês e depois o dia. Só lembrando de uma coisa, como eu vou especificar aqui, eu tenho que colocar qual o campo, que é o DataNASC, tá? Então eu coloquei lá, vai ser primeiro ID, depois nome, sobrenome, DataNASC e essas informações. Seleciono ele aqui e
dou o flashzinho. Já disse que deu certo. Vamos lá ver? Vou colocar aqui o select. Vamos dar uma olhada no select. E aí ele apresenta para mim. Aqui a gente tem o ID da Maria Rita, que é 6. Maria Rita, nome e sobrenome, né? Deixei em branco as outras informações, o endereço e a cidade, e coloquei a data aqui. Lembrando que a data tem que estar entre aspas, como também, se você estiver acrescentando o horário, ele também vai estar entre aspas. Beleza, gente? É isso aí. Caso vocês tenham alguma dúvida, enviem mensagens para mim, entrem nas aulas que a gente vai ter marcado aí, olhem, observem o documento que eu deixei, leiam o documento, façam os exercícios, beleza? Obrigado e abraço!